Fala, torcida tricolor, estamos aqui novamente de volta para trazer mais um vídeo de informações importantíssimas para vocês. E nesse vídeo eu quero bater um papo com você sobre decisões. Quais as melhores decisões a tomar? Depois da vinheta, fica comigo, não saia desse vídeo, assista do início ao final para você entender tudo. Fala, torcida tricolor, como é que vocês estão? Segunda-feira, uma ótima semana a cada um de vocês. Muito prazer, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o canal Meu Tricolor. Aqui quem vos fala é o amigo de vocês, Fagner. Sempre muita alegria, sempre com muito prazer receber a cada um de vocês aqui no nosso canal. Desde já quero te pedir aquela força, aquela moral que ajuda demais aqui o canal. Deixa o teu like nesse vídeo. Se você ainda não é um inscrito, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações para você ficar por dentro de tudo que sair do nosso Flusão, beleza? Esse vídeo é um vídeo especial. Para quê? Para você comentar. A ideia desse vídeo é ter um bate-papo muito dinâmico entre eu e entre você, torcedor para torcedor. Mas vamos falar, vamos debater nossas opiniões a respeito do nosso Flusão. Estamos no mês de maio, ok? Mês de maio. Hoje é dia 8. Nesse mês de maio, são jogos importantíssimos. Vou colocar aqui para vocês, ó, todos os confrontos que iremos enfrentar no mês de maio. E é sobre isso que eu quero conversar com você nesse vídeo. Eu tenho minha opinião, mas eu queria ouvir a sua opinião. Porque a sua opinião é muito importante para mim, para poder a gente conversar e a gente tentar entender qual a melhor estratégia para o nosso Fluminense no decorrer do mês de maio. Então eu estou colocando aqui para vocês. Então, como vocês podem ver, é um mês de maio com 9 jogos e com cada jogo com a sua importância. Aqui dentro tem Libertadores, aqui dentro tem Copa do Brasil e aqui dentro tem Campeonato Brasileiro. Vou começar falando a respeito de... Eu vou deixar aqui no cantinho aqui, vou deixar ele aqui no cantinho aqui para poder você ir vendo, tá? Fluminense e River Plate, não temos o que falar, já aconteceu. Somente parabenizar o nosso Fluminense pela goleada histórica que aplicou em cima do River Plate. 5-1 no Maracanã, lotado, mais de 62 mil pessoas. Fluminense e Vasco era um clássico, válido pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, onde a gente precisava vencer, né? A gente vinha de uma derrota para o Fortaleza e precisávamos reerguer. Mas é clássico, é um jogo com um tanto difícil, porque do outro lado também tem um adversário. Fluminense errou numa bola do Fábio, mas erros acontecem, erros não é fracasso, palavra do nosso treinador Diniz, e está correto. O modelo de jogo tem que ser esse, é somente não desistir do modelo de jogo, é aperfeiçoar, é treinar mais e melhorar, para que esses erros não aconteçam novamente. Se acontecer, aconteça somente daqui a muito tempo. Você lembra qual foi o último erro do Fábio? Antes desse erro do Vasco? Há muito tempo atrás. Então o modelo é o modelo correto. Um modelo muito bonito de se jogar. Então o Fluminense levou um gol aí aos 56 segundos. Porém, no segundo tempo, o Fluminense impôs o seu ritmo de jogo e amassou o Vasco. Empatou o jogo aos 8 e podia muito bem ter ganhado aquele jogo ali. O Vasco teve apenas 20% de posse de bola durante todos os 90 minutos de jogo, mais os acréscimos. O Vasco se comportou como um time pequeno e teve sorte do seu goleiro, Léo Jardim, de ter fechado o gol. Era para o Fluminense ter vencido aquela partida ali, mas acabou o jogo 1-1. Não ganhamos 3 pontos, ganhamos 1 ponto. Bem dizer, perdemos 2, mas fizemos 1 ponto. E aí, nós temos a próxima sequência, como vocês podem ver aí.
Cruzeiro e Fluminense, válido pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, quarta-feira agora, às 9h30, lá no Mineirão. Depois nós temos Fluminense e Cuiabá no sábado, às 18h30, se eu não estou enganado, no Maracanã. Depois nós vamos fazer o jogo de ida contra o Flamengo, provavelmente no dia 17. Estão tentando colocar para o dia 16, mas enquanto não sair essa data, depois eu falo que é uma alteração para vocês. Mas possivelmente seria dia 17. Jogo de ida, Fluminense e Flamengo, Copa do Brasil. Depois nós temos, no dia 20, Botafogo e Fluminense, 7ª rodada no Engenhão. Depois nós vamos, dia 25, lá para Bolívia, enfrentar o The Strongest pela 4ª rodada da Libertadores, um jogo dificílimo, com altitude. Depois a gente volta no dia 28 para enfrentar o Corinthians, na Arena Corinthians, 8ª rodada do Brasileirão. E fechamos o mês de maio, dia 31/5, Flamengo e Fluminense, jogo da volta da Copa do Brasil. Então, o que eu quero conversar com vocês aqui nesse vídeo? Qual é o papo? Qual é a ideia que eu quero trazer para vocês aqui nesse vídeo? A sua participação ela é muito importante para poder a gente falar sobre isso. Nós enfrentamos o River Plate com o time titular e goleamos o River 5-1, sensacional. Aí a gente foi enfrentar o Vasco. A gente precisava e com o nosso time principal também. Só que aí a gente empatou em 1-1. Bem que tropeçou, certo? Certo. Sendo que a gente precisa recuperar pontos no Campeonato Brasileiro. E o próximo jogo é contra o Cruzeiro, no Mineirão. E a gente precisa recuperar e voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. A gente perdeu para o Fortaleza, empatou com o Vasco. A gente precisa ganhar do Cruzeiro lá. Vai ser um jogo dificílimo. O Cruzeiro está com 9 pontos, iniciou o Campeonato Brasileiro bem, e a gente precisa ir para lá para poder buscar essa vitória contra o Cruzeiro. Portanto, aqui é a minha primeira opinião. Eu queria que você comentasse nesse vídeo. Vamos bater esse papo bem legal. Eu iria com o time titular para buscar essa vitória lá no Mineirão. Beleza? Beleza. Pulamos para o jogo contra o Cuiabá no Maracanã. E aí, é importante dizer uma coisa. Para o jogo contra o Cuiabá, é o jogo penúltimo, antes de enfrentar o jogo de ida do Flamengo na Copa do Brasil. Minha opinião, o que eu faria? Eu colocaria no sábado contra o Cuiabá, a gente vencendo o Cruzeiro. Eu viria com um time misto, sabe? Um time bem misto. Para quê? Para poder descansar o time titular para o jogo importante de jogo de ida da Copa do Brasil contra o Flamengo. E aí, contra o Flamengo, time principal, os melhores do nosso Fluminense. Beleza? Beleza. E aí vamos enfrentar o clássico contra o Botafogo. Botafogo começou o Campeonato Brasileiro surpreendendo. São 4 jogos e 4 vitórias. Vai pegar a gente aqui na 7ª rodada. Ou seja, se o Botafogo vencer o próximo jogo, ele vai a 15 e aí tem um confronto contra o Fluminense. A gente precisa ganhar do Botafogo. Precisa ganhar. Então a gente iria com o time titular também para enfrentar o Botafogo no Engenhão. Ou seja, titular contra o Cruzeiro, pouparia contra o Cuiabá, titular contra o Flamengo, primeiro jogo, titular contra o Botafogo, ok? Ok. E aí a gente viaja para enfrentar o The Strongest na Bolívia. Um jogo dificílimo. Dificílimo. Por que, Fagner? Altitude. Você viu o River Plate? Foi lá e levou de 3. 3-1 The Strongest. E aí a gente pode utilizar de qual estratégia aqui? Para enfrentar o The Strongest na altitude. Também colocaria um time misto. O mesmo time misto que enfrentaria o Cuiabá, que enfrentou o Cuiabá. Ok? Ok.
jogaria lá. Ah, Fagner, mas se não ganhar? Calma, gente. A gente não vai ganhar todos os jogos. A gente tem que ter essa mentalidade. Isso aqui é um bate-papo. É por isso que eu quero a tua opinião aqui. Coloca aqui, escreve nos comentários. Eu vou ler e vou responder o teu comentário. Como eu faço aqui com os amigos que batem esse papo aqui comigo. De antemão, quero mandar um grande abraço para o meu amigo Roberto Carlos Rodrigues, está sempre aqui comentando. Grande abraço, Roberto. Um abraço também para o Jonatas Vilas, comentando também sempre aqui. Um abraço, Jonathan, tamo junto. Comenta, gente. Quero mandar um abraço para vocês. Estou sempre respondendo com muito carinho. É importante a gente ter esse bate-papo, sabe? Essa trocação de ideia, que é super legal. Eu estou gostando muito disso. E esse canal, ele existe para poder a gente trocar essa ideia. Você faz parte desse canal. Esse canal ele só vai crescer se vocês ajudarem, se vocês compartilharem, se vocês vierem junto comigo nesse mesmo intuito de poder fazer com que o canal cresça. É por isso que desde já eu te agradeço pela tua companhia e pela tua amizade. Beleza? Show de bola. Iria de time misto contra o The Strongest. Independente do que acontecesse lá, derrota, fosse vitória, melhor ainda. Voltaria para quê? Enfrentar o Corinthians. Corinthians na Arena Corinthians. Penúltimo jogo antes do jogo de volta contra o Flamengo. Jogo de volta da Copa do Brasil. Time misto que enfrentou o Cuiabá, que enfrentou o The Strongest, que enfrentou o Corinthians. Vai jogar contra o Corinthians. E o time titular descansa somente com o objetivo de pensar no jogo da volta contra o Flamengo. Então, vou resumir aqui para vocês. É um mês de maio que a estratégia, na minha humilde opinião, ela tem que seguir mais ou menos isso. Na minha opinião. Vamos enfrentar o Cruzeiro quarta-feira agora. Precisa ir com o time titular principal para poder vencer. Venceu? Beleza. Descansa o time titular e manda um time misto no sábado para enfrentar o Cuiabá. Tem que tentar vencer. Eu não quero que entregue o jogo, não. Isso aqui é Fluminense. Tem que entrar com sangue na veia. Tem que entrar para ganhar o jogo, mesmo com o time misto. Mas descansa o titular. Pensando em quem? No jogo de ida da Copa do Brasil contra o Flamengo. Beleza? Beleza. Depois do jogo contra o Flamengo, já acabou, nós temos o clássico agora contra o Botafogo. O que a gente vai fazer? Vamos botar o time principal de novo, para tentar vencer o Botafogo. Essa é a ideia, na minha opinião. Essa é a estratégia. Depois, contra o jogo do Botafogo, basicamente, você vai vir 2 jogos direto com o time principal. Descansa os caras. Descansa os caras e bota lá o time misto contra o The Strongest, na Bolívia. E começa a ter um pequeno entrosamento. Porque esse time misto contra o The Strongest vai ser basicamente o mesmo que enfrentou o Cuiabá. E que possivelmente venceu o Cuiabá no Maracanã. Vai tentando entender. Volta contra o The Strongest para enfrentar o Corinthians, na Arena Corinthians. Vai botar o time titular? Não. Bota o time misto. Você vai ter um time misto nesse mês de maio em 3 jogos. Cuiabá, The Strongest e Corinthians. Ok? Por que contra o Corinthians? Porque na outra semana você tem um jogo de volta contra o Flamengo. Eu creio que você não pense em ser eliminado nas oitavas de final para o Flamengo. Nós não chegamos até aqui para isso. Chegamos aqui para poder classificar. Queremos o título da Copa do Brasil. É mata-mata, ok? Essa é a ideia. Contra o The Strongest, a gente está com 9 pontos, eles estão com 3. Para ganhar lá, é muito difícil, é altitude, cansa muito. Vai cansar os titulares? Não. Joga com time misto. E vamos ver o que acontece lá. Tomara que o Flusão saia de lá com um resultado positivo. Principalmente uma vitória.
Não deu vitória? Um empate. Tem que tentar. É Fluminense, pô. Contra o Botafogo, time titular, principal. Contra o Flamengo, jogo de ida. É claro que tem que ser o time principal. Contra o Cuiabá, time misto. Contra o Cruzeiro agora, time principal, porque precisamos vencer. Então, na minha opinião, a melhor estratégia para esse mês de maio é dar sequência nesse sentido. Portanto, eu queria ouvir você. Qual é a sua opinião? Eu queria que você manifestasse o seu pensamento aqui nos comentários. Vamos bater esse papo. Vamos ver se você pensa como eu, ou vamos ver se nós estamos pensando basicamente como está pensando o Diniz. Ok? Ok. Então a ideia é essa. Queremos sempre que o nosso Fluminense vença. Queremos sempre que o nosso Fluminense jogue o melhor futebol possível. Porque é jogando o melhor futebol que vão vir as vitórias. Show de bola? Portanto, quero que você fique à vontade nos comentários. Vamos bater esse papo. Eu conto com a tua presença e a tua participação, que é muito importante e eu também valorizo muito ela. Beleza? Se você chegou até o final desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho das notificações para você não perder nada e ó, tamo junto, comenta aqui, deixa esse like para fortalecer. Grande abraço, tamo junto, valeu!